Muito bem, já pode colocar na tela aí a notícia do Estadão, que é uma notícia importante sobre o caminho do dinheiro da JIF. Olha aí, JIF e JBS contrataram por 11 milhões de reais a advogada que faturava 9 mil reais por mês em sala compartilhada. No subtítulo diz o seguinte, que já resume boa parte da matéria, então eu nem vou trazer aqui todos os prints. Documento do COAF aponta que transferências foram realizadas em dezembro de 2023 para a advogada Maísa Marciano, que depois repassou 3 milhões e meio de reais a Paulo Humberto Barbosa, empresário, que comprou cotas de Toffoli em resort. Empresas dizem que serviços foram prestados e comprovados. Sempre é essa a alegação, é claro que em cada caso específico é preciso apurar. Se houve realmente um serviço, se houve um serviço simplesmente para encobrir algum tipo de transferência de valor para outros fins, ou se nem sequer houve um serviço. Isso, claro, no âmbito de determinados escândalos, e nós estamos aí na esteira de vários escândalos. E eu quero registrar um ponto muito importante para essa cronologia. Foi em dezembro de 2023, quando houve esse repasse, justamente da JIF para a advogada Maísa Marciano, que Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática que jamais foi a julgamento até hoje no plenário para ser ou não referendada, anulou multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais da JIF. Portanto, se chegou aí a uma transferência para uma advogada, curiosamente, você é convidado a acreditar nessa coincidência, no mesmo mês em que o Toffoli anulou a multa da JIF no âmbito dos acordos de leniência derivados da Lava Jato, fechados ali entre a JIF e o Ministério Público Federal naquela ocasião, e ele anulou essa multa bilionária, 10 bilhões e 300 milhões de reais. Vamos ver trechinhos dessa matéria antes de comentar o panorama geral. Procurada, próximo print, a advogada não quis dar declarações. Paulo Humberto Barbosa, que presta serviços à JIF, atendeu a reportagem, mas não quis responder perguntas. Atenção para as aspas. Esse aí ainda não tinha aparecido na sua essência, ainda não tinha aparecido com declarações tão emblemáticas, só com alegações dessas protocolares, de notas, de respostas, etc. Olha só o que ele disse, abro aspas. Estou doido para processar vocês. Essa informação de vocês é falsa, fraudulenta. Vai você e o gerente do banco para a cadeia. Vou fazer questão de colocar o senhor na cadeia. Moleque, vá para o quinto dos infernos. Fecho aspas. Repare nessa tentativa de constranger o repórter. A gente está lidando com isso o tempo todo no Brasil. Seja jornalista, seja parlamentar disposto a avançar em investigação, seja, eventualmente, cidadão comum que faz alguma postagem mais crítica, mais incisiva, ou que cobra atitudes das autoridades, dos órgãos de fiscalização e controle nas redes sociais. Eu vou falar hoje da tentativa de monitoramento das redes, mais uma. A gente está lidando com esse tipo de reação de ira, de cólera. Lembra que eu mostrei o voto do Celso de Mello em 2018, dizendo que o riso, a sátira, desperta a cólera dos poderosos? Pois é, o jornalismo também, muitas vezes, desperta essa cólera. A JBS e a JIF, continua a matéria, disseram por nota que os pagamentos dizem respeito a serviços jurídicos prestados e comprovados com emissão de nota fiscal e recolhimento de tributos. Ambas não especificaram os serviços contratados e não responderam a perguntas da reportagem, incluindo sobre o destino final do dinheiro ter sido Paulo Humberto Barbosa. Então, olha só, para quem não está entendendo, JIF e JBS. Né? JIF é o conglomerado, é a holding, e a JBS é controlada pela JIF. O conglomerado pertence aos irmãos Joesley e Wesley Batista, que já confessaram crimes em épocas passadas, ali na época de investigação sobre corrupção, fizeram colaboração premiada, entregaram gravações, fizeram depoimentos sob suborno, etc., mantiveram
a maior empresa de proteína animal do mundo, com tentáculos internacionais, viraram interlocutores do governo Donald Trump, do governo do Brasil, do governo da Venezuela, voltaram a ter negócios com a administração pública no Brasil, voltaram a ser próximos, inclusive, do governo Lula. Então, essa JF fez uma transferência de mais de 11 milhões de reais para uma advogada, que repassou 3,5 milhões para o Paulo Humberto Barbosa, que é o responsável pela PHB Holding, é a pessoa jurídica dele, a empresa, que comprou cotas de Dias Toffoli e seus irmãos no Resort Itaiaia. Eram 3 empresas da família Toffoli que administravam o resort, uma delas a Marit, da qual o Toffoli era sócio oculto e da qual recebia e recebeu dividendos. Então, esse é o caminho do dinheiro. Não estou fazendo nenhuma acusação criminal, não estou fazendo qualquer tipo de condenação, estou mostrando o que a matéria traz de indícios que demandam uma investigação. Eu já vou chegar lá na postura da Procuradoria-Geral da República. Então, eles dizem que os serviços foram contratados, foram prestados, etc., que é o que o careca do INSS também dizia, sobre as transferências feitas pela empresa deles, para empresas ligadas à cúpula do INSS. E as investigações avançaram e mostraram que não é bem assim, exatamente como não parecia ser. Então, essas investigações também precisam avançar, para a gente ver se é ou se não é. Próximo print. O alerta sobre as entradas e saídas do escritório foi feito ao COAF por uma agência do Sicob de Goiânia em fevereiro de 2024, a partir de movimentações de Maísa Marciano, que é essa advogada para a qual a JF fez transferência. O relatório diz que, aspas, não foram apresentados documentos comprobatórios que justifiquem e forneçam lastro para as expressivas transações, fecho aspas, são aspas do COAF, tá? Isso é um órgão de fiscalização e controle, não é nem eu, nem é o repórter do Estadão que está falando isso, é o COAF. E diz que o contexto aponta aspas, alto risco para lavagem de dinheiro, fecho aspas. Então, o indício sobre esse ponto específico, claro, está sendo dado pelo COAF, que é aquele Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que recebe os dados sobre movimentações bancárias atípicas e que produz relatórios nesse sentido, fornecendo material para investigações feitas pelo Ministério Público, por exemplo. E continua a matéria, os repasses das duas empresas ocorreram em dias próximos, segundo o documento mantido pelo COAF. Em 15 de dezembro de 2023, a JBS repassou 8 milhões de reais. No dia 18, a JIF pagou outros 3,5 milhões de reais. Aí você soma, dá esses 11 milhões e meio de reais que aparecem ali no começo da matéria, no lead. No título, como é que se diz? Se arredondou para baixo, com 11 milhões. Na verdade, 11 milhões e meio somando os repasses da JIF e da JBS. Então, você tem aí indícios. Vamos ver o próximo print. O próximo print trata do histórico. Não é a primeira vez que pagamentos da JIF e da JBS são citados em movimentações financeiras atípicas levantadas em investigações recentes, como a dos escândalos do INSS e do Banco Master. Pode colocar o próximo, porque vale a gente citar os exemplos em torno. O Estadão revelou que a empresa controlada pelos irmãos Batista injetou, em 2025, 25 milhões e 900 mil reais na PHB Holding, de Paulo Humberto Barbosa, esse advogado ligado à JBS, que comprou as cotas do Resort Itaiaia, pertencente ao ministro Dias Toffoli. E aí você tem um círculo que, eventualmente, se fecha. Na época, o empresário afirmou à reportagem que o montante não tinha qualquer relação com o negócio do resort e dizia respeito a serviços advocatícios prestados ao grupo JIF, que, por sua vez, declarou que os pagamentos à holding de Barbosa eram honorários referentes a serviços advocatícios ao grupo, especialmente em questões agrárias e tributárias, sobretudo no estado de Goiás. Bom, essas são as alegações. Obviamente, e aí é preciso esquecer essas pessoas, porque, repito, não estou fazendo acusações criminais, eu estou defendendo o avanço das investigações, mas a gente tem que pensar como funcionam
esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, como funciona suborno de uma maneira geral. Em outros casos, eventualmente, não se leva uma mala de dinheiro para uma pessoa. Muitos empresários já perceberam que isso é perigoso, que podem ser filmados, etc., podem ser flagrados. Então, se busca uma teia financeira para esse tipo de transferência. Eventualmente, se produz determinados tipos de contrato, que são contratos de fachada, justamente para encobrir essa transferência de dinheiro. Caso isso seja descoberto, o que se alega? E é por isso que se é utilizado esse caminho. Porque, em caso seja descoberto, vai se alegar o quê? Que são contratações de serviços regulares que foram prestados, que há declaração de imposto de renda na Receita, etc. No entanto, é preciso ligar todos os pontos para ver se isso configura justamente uma tentativa de acobertamento. Se ninguém avançar em investigação, se ninguém ousar desconfiar das alegações de pessoas muito poderosas, que tem muito dinheiro, que tem muita influência na República, e uma República marcada pelo escambo, ficam as alegações e pronto. Não acontece mais nada. E isso é o que precisa ser devidamente contestado. Então, antes de passar para o próximo print, vamos entender. JF transferiu dinheiro para a advogada Maísa, ela transferiu 11 milhões e meio. Ela transferiu 3,5 para o Paulo Humberto Barbosa, da PHB Holding, que comprou cotas do Resort Taiaiá, de Dias Toffoli e dos seus irmãos. Essa compra foi feita com milhões. Há aí algumas dúvidas sobre os dados, se falava em 3,1 milhões para Marit, não se sabe se foi mais, mas uma compra milionária. Então, milhões de reais foram parar lá nas empresas da família Toffoli. E o Toffoli, justamente naquele mês em que houve o repasse da JF para essa advogada, onde começou, portanto, o caminho desse dinheiro, ele anulou a multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Ora, se todos esses elementos juntos não configuram indícios suficientes para uma abertura de investigação, então o que configura? E isso é preciso ser trazido à tona e ser elemento de pressão para que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, faça o seu trabalho. Quer dizer, o trabalho previsto para alguém que está na sua função. Não necessariamente o dele, ex-sócio de Gilmar Mendes, aliado desse centrão do STF, que está aí num sono profundo, aparentemente não querendo enxergar todos esses indícios, não abrindo as merecidas investigações a esse respeito. Melhor falar baixo para não acordar o PGE. Bom, vamos passar para o próximo print. O Estadão também revelou que a JBS pagou 11 milhões e 300 mil reais a uma empresa de consultoria entre 2024 e 2025, para a qual o Banco Master enviou outros 6 milhões e 600 mil reais. Essa consultoria fez pagamentos ao filho do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, por meio do escritório de Kevin Marques, do qual ele é o único responsável. Então, você também tem aí o vínculo de Cássio Nunes Marques com esses pagamentos da JBS e do Banco Master. O nome dele também apareceu em meio a esse escândalo, e como eu falei repetidas vezes aqui, precisamos falar sobre o Kevin, o filho do Nunes Marques, que estava aí sendo remunerado por meio dessa consultoria, com a qual também tinha uma ligação, como mostrou matéria na imprensa. Próximo, a reportagem ainda mostrou que a JF pagou 25 milhões de reais ao escritório do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, após um decreto dele que beneficiou empresa do grupo. 25 milhões ao escritório do Ibanez. E, curiosamente, tem um decreto lá que beneficiou a empresa do grupo. Curiosamente, parece sempre ter algum tipo de decisão favorável e um caminho do dinheiro, de certa forma, naquela época, para pessoas ligadas, e você é convidado a acreditar que é tudo uma grande coincidência. Se não, é lavajatismo, é conluio, é vazamento seletivo, é estado policialesco,
um ataque às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, ao regime democrático, etc, etc. Tudo isso que a gente tem visto, e não se pode brincar com isso, não se pode usar bonequinho, não se pode nada. Eles podem tudo, e ninguém mais pode nada, né? Para resumir. Então, é claro que o PGR Paulo Gonet deveria tomar providências, e não está tomando, porque, aparentemente, tem uma ligação com essas pessoas, e justamente por isso foi colocado lá. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.